E Ai, boa noite, aí? doutora Gabriela. E aí, doutora Angélica? Animadíssima para a gente conversar? Não Sempre, acho que é muito, um assunto muito. que a gente mais gosta de conversar junto, né? Eu acho que sim. Provavelmente isso não é o assunto, né, que engloba todos os mini assuntos que a gente conversa, com toda certeza. Que Pois é, eu acho bacana. que nossos clientes, nossos pacientes, É, né, clientes estão ligadíssimas aí nesse período, e as que não estão ainda devem se ligar, né? é. Porque é uma fase essencial. Bom, para as minhas seguidoras, a doutora Angélica é pediatra, ela infelizmente não faz mais atendimentos, mas ela é a que vive me salvando da Sofia. Hoje está focada com atendimento ao sono, né? Acho melhor você se apresentar, né? Boa noite, meninos. Ah, já vi a aluna minha passando aqui. Que linda. Sejam bem-vindas. Meninas, para quem não me conhece, aqui do Instagram da doutora Gabriela Lima, sou a doutora Angélica Rabelo, eu sou pediatra, título de especialista pela Sociedade Brasileira e pela AMB também, que é a Associação Médica Brasileira. E hoje eu dedico, né, o meu tempo quase que integralmente a, de fato, ajudar essas famílias a terem de volta a qualidade de vida através das noites de sono, né, que são tão importantes aí para tanta gente. E a gente sabe que todo mundo passa esse aperto em algum momento e que não precisa ser assim, né? Então eu atendo aí essas mães, essas famílias com bebês de 0 a 3 anos, focando aí na parte do sono, mas sem impossível, né? Sem deixar de lado as outras partes da pediatria que são diretamente ligadas ao sono, né? Isso aí. Coisa que é um desafio ainda que a Sofia tem para a doutora Angélica me ajudar, que a gente ainda vai conseguir, né? Assim que a doutora Gabriela resolver, né, dar um rumo nessa vida, que em casa de ferreiro o espeto é de pau, É, difícil, né? mas dá, mas tem jeito, é só começar a pôr em prática. Pois é. E para as seguidoras da Angélica, meu nome é Gabriela, eu sou endócrino, nutróloga, tenho uma paixão enorme pela nutrição materno-infantil. Óbvio que começou, o meu amor já existia e aumentou que a Sofia nasceu. E aí eu cheguei a fazer um curso de pós-graduação na área de nutrição materno-infantil com a Andrea Fricks. E meu amor vai aumentando cada vez mais. E a importância, né? Os estudos demonstrando a importância desse período ouro da vida aí estão cada vez maiores. Tanto que, há alguns anos atrás, a primeira vez que eu ouvi na minha vida falando desse período ouro na vida de todo mundo, falavam-se de 1.000 dias, né? Antigamente a gente Exatamente. considerava só a partir da concepção para frente, né? Até a criança completar 2 anos de vida. E hoje em dia a gente já lê em tudo quanto é lugar que não são mais 1.000 dias de ouro, são 1.100 dias de ouro, que incluem os 90 dias antes da concepção, os 9 meses aí de gravidez e até a criança completar 2 anos de vida. Inclui, então, aumenta, né, a importância das mamães de É. começarem a se cuidar antes mesmo de engravidar, né? Gabi, esse assunto é muito legal, porque quando a gente fala de 1.100 dias, as pessoas ainda, né, ainda não acostumaram com o termo de 1.100 dias, e o de 1.000 dias foi tão difundido, né, que as pessoas que ainda não estão tão atualizadas nesse setor, nessa área, tanto os profissionais de saúde quanto, né, dos nossos pacientes, que dependem diretamente da nossa atualização para se atualizarem, né? Uhum. E as pessoas falam, mas não são 1.000 dias, né? Não está escrito errado, será? Né? Não, gente. Realmente, hoje a gente fala de 1.100. Daqui a pouco nós vamos falar de 10.000 dias, né? Da vida inteira É, de saúde. Né? Porque o verdade. que a gente gosta muito de falar, eu e a doutora Gabriela já conversamos alguns pontos sobre esse assunto, da importância não só, né, da saúde da mulher como um todo, mas do quanto a genética não é mais, né, aquela decisão da sua vida. Né? Você não pode mais pôr a culpa na genética em si, que Sim, ela acabou. Minha família inteira é assim, a minha família inteira é assada e acabou a minha vida. Eu também serei assim. Né? Tá aí dentro da mulher mais uma responsabilidade, né? De começar, de fato, a mudar essa questão da genética. E sim, a genética muda, né, Gabi? Temos aí a muda, isso é um epigenética campo, bombando, né? exatamente, é um campo da medicina chamado epigenética, né? É o quanto o meio, o estilo de vida, a alimentação, a exposição
contaminantes ambientais influenciam na nossa vida, na nossa saúde, e para a mulher, não só para a mulher, né, para o homem também, que pretendem ter filhos, influencia aí para a vida inteira. E na verdade, eu também acho que um dia vai acontecer o que você falou, que hoje são 1.100. Eu acho que daqui a pouco vão aumentar, né, para todos os dias, desde o nosso É, nascimento até a gente resolver ter um filho, o nosso estilo de vida é extremamente importante. com certeza. Então, gente, acho que para quem está chegando, tô vendo minhas alunas, a Jo ama de paixão, essa aluna querida também. A bebê da Jo, Pititica, já dorme 12 horas por noite. Morro de inveja, né, Nossa, Jo? posso invejar já? Pode invejar. Inveja Mas, boa, meninas, viu? é uma delícia. Engraçado que a gente fica falando sobre isso. Então, assim, para quem está chegando aqui e pensa assim, ah, mas eu já perdi tantos dias, onde eu tô nessa fase? Né? Só para a gente situar essas mulheres e essas mães também que estão aqui, doutora Gabriela, só esclarecendo, né, gente? Então, os 1.000 dias, igual a doutora Gabriela falou, os 1.100 dias, são 3 meses antes de você engravidar. Então, para quem tem a opção de planejar, a gente sabe que nem todo mundo consegue planejar, mas para quem está planejando engravidar do segundo filho ou do primeiro, que seja, 90 dias antes, né? 3 meses antes, a gente começa essa preparação que a doutora Gabriela vai falar um pouquinho pra gente. E depois é o período da gestação inteiro, dividido aí nas suas fases, né, nos seus trimestres, né, nos 3 trimestres. Depois, os primeiros 6 meses de vida, né, depois de 6 a 12 e depois de 12 a 24 meses. Então, aqui é para todo mundo. Para quem tem bebê até 2 anos de idade, as minhas alunas aí. Todas vocês que eu tô vendo aqui, ó, a Camille, Linda, a Jo, todo mundo, a Gabi, todo mundo que tá aqui, tem que entender tudo que tá aqui hoje. Faz super diferença para a vida de vocês, que todas têm bebezinhos aqui menor de 2 anos ainda. Então, vale para todo mundo. E, As Gabi, dicas valem para qualquer fase, né? Se a gente já teve o bebê, ainda tá fazendo a introdução alimentar, se ainda está programando ter, o ideal é que a gente tenha consciência de que a gente vá espalhando notícia, espalhando conhecimento para que a gente consiga ter aí uma próxima geração cada vez mais saudável, né? Eu acho que quando a gente estava na faculdade, eu acho que muita gente ainda fala isso, que a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter a vida inteira, né? E nós realmente nascemos com os óvulos, mas eles ficam ali adormecidos por um bom tempo. E aí, 3 meses antes da gente ovular, esses óvulos começam a amadurecer. E é por isso que a gente fala desses 90 dias antes da concepção, né? São os 90 dias que hoje em dia muitas mulheres estão buscando engravidar mais tarde, né? E aí começam a surgir alguns problemas na fertilização. Muitas mulheres hoje precisam buscar pela especialidade, né, ginecológica que trata infertilidade. E aí esse campo foi crescendo cada vez mais e a gente tem uma consciência muito maior da importância dos óvulos serem de qualidade, né? E o que antigamente a gente achava que depois que nasceu não tem mais jeito, hoje em dia a gente já sabe que é completamente diferente. Existem vários suplementos que a gente pode usar para energizar os óvulos, que podem não só melhorar a qualidade do óvulo que a gente já tem, como reverter vários fatores de envelhecimento que esses óvulos têm. E o quanto de energia que eles têm é importante para diminuir risco de aborto prematuro, para diminuir risco de malformação. E aí já começa a programação fetal do bebê, começa desde o óvulo que está saindo lá, da sua fasezinha quietinha, estável, até entrar na sua fase de poder juntar lá com o espermatozoide, que também tem a sua importância. Não adianta a gente os homens acharem que a responsabilidade é só da mulher. com É muito certeza. importante que o espermatozoide também tenha qualidade, Seja né? Também tenha saudável, né? saúde, Eu muita. falo que eu costumo falar a grosso modo para todo mundo entender. Acho que todo mundo entende bem óvulo e espermatozoide. Acho que todo mundo aqui já conhece bem, né, o que é o óvulo, o que é o espermatozoide. Mas o básico é a gente entender a qualidade da matéria-prima, né? Quanto melhor, né, é aquela matéria-prima, quanto melhor você pode investir naquela matéria-prima, melhor é
depois o fruto daquilo, né? Então, sem dúvida, a qualidade, né, a saúde do embrião, ela depende diretamente da qualidade do óvulo e da qualidade do espermatozoide que foram feitos, né? Aquele embriãozinho ali, que juntaram para fazer aquele embrião. Então, isso é muito importante. Tem toda uma parte, toda uma investigação, né, da parte do pessoal da ginecologia, quando fala de infertilidade, mas uma das coisas principais aí é saber se esse óvulo e se esse embrião eram, se esse espermatozoide eram de qualidade, né? Isso é Uhum. muito importante para a gente conseguir ter um embrião saudável. Às vezes, uma idade um pouco mais avançada da mulher, a gente sabe que tem algumas dificuldades maiores para engravidar, ou algumas outras infertilidades, que a gente não sabe o que está acontecendo, e agora a gente consegue explicar isso de uma forma muito mais clara, né, Gabi? Com certeza. A gente escuta muito, eu escuto muito na área que eu trabalho, que antigamente não era assim e as crianças aí sobreviveram. Antigamente a gente não se preocupava com isso e tá todo mundo vivo. Realmente, está todo mundo vivo, mas aí vivemos uma pandemia de obesidade, várias pessoas Diabetes, diabéticas. hipertensão. A gente perde, eu, sei lá, perco o número aqui, não consegue, a gente não consegue enumerar a quantidade de doenças que existem hoje em dia que são de causa metabólica Pois do é. nosso estilo de vida, né? E isso aí não começa com a gente, isso começa a partir daí. Até o nosso paladar começa pela nossa mãe. A nossa mãe começa a formar o nosso paladar. Desde se eu não me engano, a 14ª semana de Décima vida quarta semana. intrauterina, o Líquido neném amniótico, né? começa a sentir o gostinho do líquido amniótico e as preferências do neném já começam desde ali. Então, a questão não é só tratar deficiência de vitamina, é começar a ajudar o nosso filho a ter escolhas alimentares melhores desde antes mesmo da gente ter filho, desde Com antes mesmo certeza. dele do óvulozinho ser fecundado ali, nos preocupando com É. a matéria-prima, né? Você falou uma coisa super importante, né, Gabi? Porque, assim, olha só, gente, as coisas muito, muito claras, assim, né? Exemplos muito práticos. Antigamente não era assim e todo mundo tá vivo até hoje. Tá aí, bem, lindo, né? Tá bom. Antigamente não era assim. A minha mãe foi nessa. Antigamente não era assim. E hoje eu preciso da Gabriela. Eu mando mensagem quase todo santo dia. Gabriela, não consigo emagrecer, preciso emagrecer. E é uma reprogramação muito mais difícil hoje, aos meus 35 anos, do que seria se minha mãe tivesse feito isso lá atrás, né? Coitada. Então, assim, ela realmente não tinha a informação que a gente tem hoje, óbvio, né? Mas, assim, eu não posso querer isso para os meus filhos, né? Então, quando eu puxo a orelha da minha mãe com todo o amor do mundo, sabendo que vó é assim mesmo, que vó vai dar É, isso, vai dar aquilo, que eu puxo essa orelha é porque eu não quero que eles passem o que eu passo hoje. Mas nossa, doutora, você é tão linda, tirando filtro, né? Você é tão linda, tão saudável, tão inteligente. Mas imagina o potencial que eu teria chego se eu tivesse, né, tido uma qualidade de vida melhor desde o comecinho, né? Porque a alimentação é diretamente a qualidade de vida, né? Então é muito, muito importante. A gente precisa realmente observar todos esses pontos hoje, né? Que nós temos a opção de mudar. Antigamente a gente não tinha o conhecimento para fazer o que a gente faz hoje. E hoje a gente tem, né? exatamente. Você falou aí da sua mãe, eu lembrei aqui, tem uma. Ixi, deixa eu tirar. Tem Travou uma uma foto vezinha. minha aqui junto com meu pai. Voltou? Voltou, voltou. Voltou? Tem uma foto minha junto com meu pai, acho que em Angra, tomando todinho. Eu acho que eu não tinha, se eu tinha 1 ano, eu acho que era Ai, meu muito. Deus. Pois é, e aí hoje meu pai fica na minha cabeça, porque você tá aí saudável, que não sei o quê, e você não se, a gente não se preocupava com isso. Falei, nossa, pai, mas se eu tivesse feito tudo, se vocês tivessem feito, né? É, Tudo desde o início teria sido tão mais fácil. E aí é o que você falou. A gente está sempre preocupado. É porque, na verdade, a gente se preocupa sempre em dar tudo do bom e do melhor para os nossos é. filhos. E às vezes a gente não consegue. Eu acho que é tão simples a gente cuidar da alimentação deles e fornecer alimentos saudáveis que a gente não consegue nem acreditar que esse é a melhor coisa que a gente pode fazer por eles. É tão simples pensar que o maior bem que a gente vai dar para os nossos filhos é uma educação alimentar boa, que a gente não consegue acreditar, a gente não consegue tampar os ouvidos para quem vem falar para a gente assim: mas você está sendo chata, você está privando o seu filho de comer isso, de comer aquilo. E não,
A gente não consegue entender a beleza porque a gente escuta de outras pessoas. E é isso que faziam É, antigamente, porque antigamente a indústria veio aí cheio de coisa, é todinha, é chocolate, sei lá o que dão mais para essas crianças, tudo é. formado de açúcar. Ô, E Gabi, essa não era sei a se beleza, você era já esse viu, eu não o lembro onde carinho, que. né? Ui, desculpa, travou, perdão. Eu não sei se você viu já, eu vou tentar achar e um dia eu vou postar lá nos meus stories e te marco também. Teve uma propaganda antiguíssima, assim, né? De séculos atrás, acho que foi 1900 e umas bolinhas bem pequenininhas, ou 1800 e pouquinho, quando começou o leite moço, o leite condensado, o leite moço mesmo, da Nestlé. E era escrito nas recomendações que era excelente para substituir o aleitamento materno. Era o melhor alimento para as crianças. Eu falei, Deus me Deus livre. amado, né, gente? Eu fico pensando, acho que minha mãe deve ter tentado fazer isso, porque eu adoro, Pois mas hoje em é, dia não dá, a gente consegue ter essa informação, né? Então, acho que só para as meninas, pra gente, porque a gente vai batendo no papo, o papo vai fluindo, fluindo. é. Então, acho que é importante para as meninas entenderem aqui, voltando só um pouquinho. Então, nessa primeira parte, né, o que a gente pode fazer nesses primeiros 3 meses, né, que antecedem a gravidez, para quem está planejando engravidar, né, o que é importante a gente ter de ponto principal aí para quem está planejando engravidar, Gabi? O importante é a mulher, no caso da mulher, né? É se preocupar com a saúde da composição corporal. O ideal é que a mulher não esteja em nenhum dos dois extremos, nem na parte da desnutrição, nem na parte do sobrepeso e obesidade. Hoje em dia, a maior parte das pessoas sofrem com extremo de sobrepeso e obesidade. Então, o que a gente tem que programar, que infelizmente, na verdade não é infelizmente, né? A realidade é que em 3 meses a mulher geralmente não consegue, dependendo do quão alto está o IMC, o percentual de gordura. Em 3 meses que ela está programando engravidar, provavelmente ela não vai conseguir atingir um peso ideal para ter uma boa qualidade do óvulo. Então, o ideal é que ela se programe ainda antes, né? Que ela comece a se programar aí, talvez 6 meses, um ano antes. E aí chegar no peso ideal, até para você estar mudando o paladar, acostumando o nosso paladar, apesar aí dos nossos pais ensinarem a gente a gostar de doce, o paladar é completamente adaptável. O nosso paladar se acostuma a tudo, 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 tudo. E aí a gente Com consegue certeza. mudar esse E paladar. desacostuma também, né, gente? Prestem Sim, atenção nisso, desacostuma também. A gente também consegue desacostumar o paladar pro doce, né, Gabi? Quando o pessoal fala, mas eu sou viciada em doce. Quanto mais você for, pior será. Né? Então tem que exatamente. desmamar do doce, né? E Tem que fazer o aí desmame, não tem jeito. de suplementação, a gente pode pensar não, né? Existe a orientação, né, do metilfolato, buscando uma boa formação neurológica do neném. É muito importante já começar com a suplementação de ômega 3. Vitamina D, eu acho que é essencial desde o primeiro dia sei lá, de vida, né? Se a gente está falando aqui que o importante é antes, então é importante É, da mulher manter vitamina D sempre. Vitamina D, deficiência de vitamina D tem relação com doença que vocês não fazem nem ideia. Tem estudo até mostrando relação de deficiência de vitamina D com autismo. Então, assim, tem relação mostrando com incidência de parto prematuro, com alergia incidência de alimentar, eclâmpsia, dermatite, tudo, né, um Gabi? monte de Diabetes. coisa. Diabetes. Então, a gente acha que é uma vitaminazinha simples, que não é. E Ela aí, não é mais nenhuma vitamina, né? Digamos assim. Ela ainda tem hormônio esse D. nome, né? Mas agora a gente está atento. A gente não, né? Mas as pessoas que focam nesse no estudo e trazendo informações para a gente estão focando em até trocar esse nome da vitamina D aí para hormônio, né? São Exatamente. milhões de funções muito mais extra, né? Ósseas que a gente fala, né? Não tem mais só a ver com a parte óssea do nosso corpo, né? E isso é muito importante você ter falado. E quando você falou sobre a vitamina D, né, nesse período de 3 meses antes, né? Eu acho que assim, começou não para mais, né? Uhum. Antigamente a gente tinha essa ideia da vitamina D ser uma. Viu Ai, gente, deficiência, trata e é... para de tomar. E na pediatria sempre aquela situação do primeiro ano de vida, né? Primeiro ano de vida não. Aí do nascimento até os 2 anos de vida, até os 24 meses, vitamina D, depois pode parar. E na verdade, hoje em dia, a gente já. Ainda não é um estudo que tem recomendação universal, a Sociedade Brasileira ainda não recomenda a vitamina D direto, mas a gente sabe que nos congressos isso já tem sido abordado e já tem sido preconizado, né?
Pelo menos nos consultórios Ah, é. particulares, aí a gente tem feito a vitamina D, né? A vitamina D é a vitamina que a gente não consegue por fonte alimentar nenhuma, né? É uma vitamina que a gente consegue absorver pela exposição solar. E quem consegue a maior absorção de vitamina D acontece no período de maior radiação UV, que é o que a gente está aí cansado de saber que aumenta o risco de câncer de pele, que é o meio-dia. E além de aumentar o risco de câncer de pele, quem que na nossa vida corrida de hoje em dia consegue ter uma exposição solar de, sei lá, 15, 20 minutos de sol ao meio-dia Ao meio-dia. sem protetor solar e sem roupa? Sem roupa, Quem sem que roupa. consegue fazer isso? Ninguém. Nem as nossas crianças, nem os nossos recém-nascidos, que a gente tem um cuidadozinho maior, às vezes a correria é tão grande que a gente não consegue deixar a criança ter o banho de sol todos os dias. E E aí é por mesmo, isso que é a recomendação de e mesmo suplementar. assim, né, Gabi, assim, se você for pesar na balança aí mesmo, a vitamina D realmente ela vai ser melhor ali 15 minutinhos do sol do meio-dia, mas coloca os contras, o sol do meio-dia, 15 minutinhos todos os Sim, dias, para tudo na vida. não vale E, a pena. gente, não vale a pena. Se você tem Vale a como pena umas suplementar de gotinhas forma. de vitamina D. Faz as gotinhas bonitinhas aí, super palatável, então é bem tranquilo de fazer. Então, eu realmente recomendo a vitamina D para todas as idades, não mais só até os 2 anos, né? Embora ainda não seja oficial para todo mundo, a Uhum. gente Para faz todo sim. mundo, né? Todo mundo que está Exatamente. respirando tem que tomar vitamina D. Seguiu Exatamente. deficiência de vitamina D é um alerta que vai ter que tomar, vai ter que suplementar a vitamina D para o resto da vida. Se puder complementar com exposição solar, melhor ainda, né? Com certeza. Então, se eu fosse listar os 3 melhores suplementos, as coisas mais importantes, né, no pré-gravidez, eu diria, além do emagrecimento, da melhora da composição corporal, eu diria a vitamina D, que a gente está falando, o metilfolato e o ômega 3. Se a gente fosse pensar num combo básico do básico, né? E aí depois, para algumas mulheres aí que já estão que tem uma idadezinha mais avançada, estão chegando no limite de poder engravidar, uma suplementação que eu tenho lido muito, que tem importância na energia do óvulo, é a coenzima Q10, que ajuda muita coisa a diminuir, regredir esse envelhecimento do óvulo. É óbvio que tem um monte de outras coisas, né? Mas se a gente for citar todas elas, a gente vai se perder. Mas concentra no básico que todo mundo deveria fazer, que é a vitamina D, o ômega e o metilfolato. Para a Com gente certeza. pular para a parte gravidez. É muito, muito bacana, Gabi, porque é uma parte importantíssima mesmo, né? Esse pré. E aí, para quem, né? Ai, meu Deus do céu, não teve jeito, já não tô mais nos 1.100, só tem 900 dias, né? Como é que eu vou fazer? Já perdi uma parte. Calma, né? Mesmo que você esteja no primeiro, no segundo, terceiro trimestre, ainda dá tempo da gente começar algumas coisas. Óbvio, quanto antes começar, melhor, isso tá claro, mas é sem grandes punições, né? Acalma o coração e comece Sim. com o que você tem, né? Com toda certeza. E aí, para Ah, é. primeiro trimestre, tem mais importantes também, né, Gabi? Que a gente continua aí. Tem. O primeiro trimestre é um trimestre muito importante para o desenvolvimento neurodegenerativo do neném. E aí é muito importante manter o ácido fólico, alimentos ricos em ferro. E a suplementação com ômega 3 deve ser acrescida de alimentos ricos em ômega 3. Então, nessa fase, é muito importante a gente dar preferência para alimentos ricos como salmão, o ovo, alimentos ricos em proteína. É o que vão fazer um desenvolvimento neurodegenerativo melhor. E é É, claro que acrescentar todas as outras vitaminas, né? Tipo a vitamina proteína, as C. pessoas às vezes não entendem, né, muito bem. A proteína é fundamental para a formação do sistema nervoso central do bebê, né, gente? A proteína e mil outras coisas, mas precisa ter uma dieta mais rica em proteína do que em carboidrato mesmo, né? Principalmente nessa fase aí da gestação, principalmente o primeiro trimestre. Óbvio que você não vai. Fez 3 meses, agora eu posso viver só de macarrão e pizza, né? Não pode, mas realmente os primeiros 3 meses ali, onde está formando bem a parte ali dentro do seu embriãozinho, do seu feto, está formando a parte mais importante, né, do sistema nervoso. Eu acho que tem que ter uma atenção especial. É muito importante fazer um acompanhamento com endócrino, associa com nutricionista, se for o caso, né, Gabi? É muito importante. Uhum. E as pessoas não sabem, a grande maioria não sabe, porque eu vejo das minhas alunas, né? Hoje a gente tem mais de 500 alunas e eu vejo as minhas alunas falando que não sabiam que durante o pré-natal também deveria ter consultas com o pediatra.
As pessoas não têm essa noção, né? Acha que Uhum. é só a mãe. Não, gente, tem um bebê lá dentro também e ele precisa ser visto já em conjunto. Mesmo que ele ainda não esteja do lado de fora, né? Vai ser muito importante essas consultas. Hoje preconizamos 3 consultas de pré-natal com o pediatra, né? Isso é muito importante, muito bacana. E aí, Gabi, vai seguindo aí o segundo trimestre, o terceiro, o que dá para fazer ainda? Então, se a gente fosse resumir nos 3 macronutrientes, os 3 trimestres, o primeiro trimestre, a gente tem que focar na proteína. Os macronutrientes são proteína, carboidrato e gordura. Então, se a gente for focar qual é o mais importante do primeiro trimestre, é a proteína. Infelizmente, a dieta da maioria das pessoas é riquíssima em carboidrato. Ah, mas e aí eu sou vegano, sou vegetariano, eu acabo consumindo uma quantidade maior de carboidrato. A gente tem uma quantidade enorme de proteína nos vegetais. Então, não é só carne, ovo, frango, peixe. Você também tem boas fontes de proteína em vários vegetais, né? Então, por isso é importante aquele prato colorido. E aí, pulando para o segundo trimestre, aproveitando o gancho do que você falou, que acabou o primeiro trimestre, pode viver de pizza e pão. No segundo trimestre, é muito importante a gente eliminar o excesso de carboidrato, porque além do paladar da criança que está sendo formada ali a partir da 14ª semana de vida intrauterina, é o período que a gente começa a aumentar a resistência à insulina. Então, se a gente tem excesso de carboidrato nessa fase da vida, começa a aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional. Tanto que a gente tem a indicação de fazer ali a curva glicêmica nas mulheres que têm uma alteração glicêmica por volta da 24ª semana de gravidez. Então, nesse segundo período, eu não diria que tem um nutriente mais importante de se comer. Eu diria que tem um ingrediente mais importante de se evitar, Não comer. que é o açúcar e carboidrato simples. A gente não deve comer, na verdade, o ideal é que a gente busque comida, não coma produto alimentar, porque a maioria deles, por incrível que pareça, até os que têm o sabor salgado, são acrescidos de açúcar. Então, o ideal é que a gente fuja de embalagens, né? Aquela velha história de desembalar menos e descascar mais durante a gravidez inteira. Mas se tem uma fase que a gente tem que se preocupar mais em não comer açúcar, é o segundo trimestre. Com certeza, muito bom, né? É engraçado que a gente vai vendo, você comentou sobre o desembalar menos e descascar mais. Esse é também dentro da pediatria um dos seus lemas, né? Evitar os processados, né? Não vou nem falar dos ultraprocessados, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Quem na nossa idade aqui não foi vítima do danoninho, né? Quem nunca? Mas Vale por um realmente, bifinho. vale, esse é o melhor slogan da vida. Eu acho que só perde para o leite condensado, leite moça, fazer né, Para a substituir substituição o do leite aleitamento materno. materno. Tirando o Deus me leite livre. moça ser a substituição ideal para o leite materno, né? O melhor é essa parte do Danoninho vale por um bifinho. Gente, pelo amor de Deus, o que a indústria não é capaz de fazer, né? E é muito Marketing, engraçado. né? É um marketing, assim, surreal mesmo. Mas quem não foi vítima aqui do Danoninho? O Danoninho é um exemplo clássico do ultraprocessado, né, gente? Meu Deus do céu. Quem nunca, né? Então, as mães acham que o filho precisa daquele Danoninho, né? E é a mesma coisa. Tem que parar de desembalar as coisas, começar a descascar mais mesmo, ou nem descascar muitas das coisas, né? Meu filho é Uhum. apaixonado por morango. Você dá um morango, um Danoninho, eu juro pra você, ele prefere morango, né? Então, Graças a Deus. graças a Deus. A Angélica lá atrás jamais faria isso, né? Então é o que a gente vai trocando mesmo. E pro terceiro trimestre, Exatamente. Gabi? O que No temos? terceiro trimestre é o período que o bebê vai ganhar peso, né? E aí é muito importante também a gente cuidar. Tá difícil aqui, hein? Deu uma travadinha. Não sei se foi aqui ou se foi aí. Deu. Foi aqui. Lindos olhos É verdes. muito Pronto. importante a gente Voltou. cuidar da parte óssea. Já saiu, voltou. É muito importante a suplementação com cálcio, ferro e vitamina C, os 3 nesse período, porque a gente vai ter o crescimento do neném, né? Na verdade, até ali, um pouquinho antes do terceiro trimestre, o nenenzinho já está todo formado.
mas esse é o período que ele vai estar ganhando peso, que ele vai estar formando aquelas dobrinhas gostosas de neném, que ele vai ter força, energia para poder nascer, para poder vir ao mundo. E é nesse período que a gente tem que focar. Se fosse falar em macronutrientes, seria o período da gente focar na gordura, mas aí não é, a gente não está falando tirando gordura industrializada, né? A gente está falando em gorduras boas, alimentos ricos em gorduras boas, né? Abacate, oleaginosas, nozes, se gostar de peixe, o salmão. E aí trabalhar numa alimentação zero restritiva, né? Gestante não tem que fazer restrição alimentar. Na verdade, quando a gente come comida, os nossos mecanismos de fome e saciedade ficam preservados. Quando a gente está comendo produtos alimentares, a produção de insulina é muito maior do que deveria ser, e a insulina é um hormônio que aumenta a vontade de comer, aumenta a fome. Então, se você come um doce, come um carboidrato, eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem o teste de começar um dia comendo pão e no dia seguinte começar o dia comendo ovo, o dia que você começou o dia comendo ovo, você passa o dia inteiro com muito menos fome do que no dia que você comeu pão. E isso é por conta da liberação de insulina. Então, quando eu falo que a gestante não precisa fazer restrição alimentar durante a gravidez, ela consegue fazer muito bem, saber muito bem respeitar as necessidades dela quando ela está comendo comida. Porque quando ela estiver comendo comida, tiver uma boa ingesta de proteína, de carboidratos complexos, de frutas e legumes, ela vai se sentir satisfeita e vai parar de comer. Simples assim. Simples assim, né? A gestante que come pão, que come doce, é óbvio que sim, não vou ser falsa radical. De falar que a gente não deve nunca. Também não é período da gente se sentir mal, de eu não vou numa festa, não vou não sei o quê, não vou passar vontade. É o todo, né? Não pode ser o dia a dia. Esporadicamente pode acontecer, acontece comigo, acontece com você, aconteceu na minha gravidez, no meu pré-gravidez, acontece, não tem jeito. É aquela regra ou 90-10 ou 80-20, depende aí do nutrólogo que você vai, né? Mas tem uma regrinha, né? O importante é o dia a dia. O importante é que você não comece o dia com danoninho, por exemplo. Que você não comece o dia comendo pão francês. E aí não tem proteína nenhuma em alguma refeição. Se você conscientizar que você vai diminuir a produção de insulina sempre que associar uma proteína ao carboidrato, já fica um pouquinho mais fácil, mesmo que você não consiga sair do pão, por exemplo. Continua comendo pão, mas coloca uma proteína junto com o pão. E aí, com isso, o paladar vai se acostumando, o seu mecanismo de fome e saciedade vai voltando ao que deveria ser, que nossos pais vão estragando lá na gravidez, né? Uai, gente, o que houve aí com a Angélica? Bom, gente, então a gente saindo aí do períodozinho do terceiro trimestre, daqui a pouco a Angélica volta aí. A partir do terceiro trimestre, então, a gente se preocupa com a questão do ganho de peso, lembrando sempre, né, de não fugir, de não exagerar na alimentação industrializada. Ai, gente, olha, eu vou fugir aqui porque eu tô péssima de filtro. Nesse períodozinho, a gente tem que começar a se preparar também. A gente tem que começar a se preparar também para a amamentação. Estou aguardando ali. Na verdade, eu pôr meu filtro. Pronto. O que houve aí? Caiu tudo aqui. Estamos verdes, olhos verdes. Pronto. Então, nesse período, é importante a gente ter... Na verdade, esse período não. É importante a gravidez inteira a gente já começar a se preparar para a amamentação.
E aí o preparo com a amamentação é preparar a mama para amamentar, né? Porque o que, na verdade, é o maior sofrimento das mamães, isso aí eu tenho certeza que você vai poder falar com mais facilidade do que eu, o maior sofrimento das mamães é em acertar a pega, é em diminuir risco de fissura, diminuir a dor na hora de amamentar, né? E aí é por isso que é importante, além da suplementação de vitamina D, a exposição, eu sei que pode até ser um pouquinho difícil, né? Mas se a gente se concentrar o quão importante isso é importante que a gestante crie o hábito de tomar sol na mama durante a gravidez inteira, porque isso vai fortalecendo o mamilo e o mamilo vai ficar muito mais resistente aí durante a amamentação e vai diminuir a questão das fissuras, das rachaduras e da dor, né, ao amamentar. Mas isso aí você vai ter mais Com experiência que eu. certeza, Gabi. Aí nasceu, né? E aí nasceu o bebê, e aí a gente começa a pensar no todo, né? Só que, na verdade, a gente esqueceu de alguns pontos antes. Por isso que é tão importante essas consultas com o pediatra ainda no pré-natal, né? Justamente para fazer esse tipo de orientação. A gente sabe que tem N ginecologistas que orientam, super bem orientados, mas a gente pega, às vezes, ali muitas e muitas famílias que não tiveram esse tipo de orientação. Às vezes foi só lá, fez a parte, né, do ultrassom, viu o bebê, o sonar e tudo, e acabou que não orientou, não fez o pós, né, com aquela mãe. E realmente tudo isso que você falou, essa preparação da mama, entender como é a pega antes, né, do bebê nascer, porque a gente sabe que nesse começo, né, eles estão se adaptando e nós também estamos nos adaptando, né? É difícil para os dois lados, né? É muito complicado. Então, quando a mãe não tem noção das posições que ela pode amamentar, né, de como ela pode ficar um pouco mais confortável, porque ela também precisa de um conforto para poder fazer a amamentação, né, a importância do sol aí no mamilo para que ele de fato, né, consiga ter uma aderência melhor e ele não se machuque tanto mesmo, ele tem uma resistência, melhor dizendo, né, em relação à sucção, porque é de fato colocar um atrito ali constante, né? E as mães não têm essa noção. E aí, quando chega, é uma semana, acabou, o bico tá rachado e tá sangrando. E quantas vezes a gente passa um sofrimento que não teria essa necessidade de passar, né? Porque não foi bem orientado em relação ao preparo, né, da mama e também da pega. É um conjunto muito importante, a pega e o preparo mesmo, a exposição solar. Hoje em dia a gente não fica mais. Antigamente passava álcool, né? Eu tenho pacientes que comentavam, Bucha vegetal. mandou passar a buchinha, mandou passar o álcool. Gente, isso resseca ainda mais, né? Você não precisa ficar hidratando a mama. Ela vai normalmente, mas a exposição solar ela ajuda muito, muito mesmo a preparar o mamilo para poder ter um contato mais fácil aí com o bebê e não atrapalhar tanto na hora do atrito, né? Porque realmente é uma linguinha ali, é lábio, e às vezes a pega não vem legal. E quando a pega desvia um pouquinhozinho, a boquinha era para estar para fora, ficou para dentro, a gente sabe que faz rachadura aí com 2, 3 dias. E aí a mulher não consegue amamentar naquele seio, aí empedra e vira mastite. E aí são consequências grandes que a gente às vezes faz um desmame precoce, né? Vai diminuindo o estímulo, né? Exatamente, diminui a sucção do bebê, o bebê não vai sugar aquela mama, você diminui o estímulo da produção de leite, que de fato, quando me perguntam, e quantas mães perguntam, o que que eu faço para aumentar meu leite? O que que eu tomo para aumentar o leite? Canjica, cerveja preta. Amamente, 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 amamente e beba bastante água. Né? Se alimente saudável, se alimente bem, mas beba muita água e deixe o bebê fazer a sucção. É importante que o bebê faça a sucção para que tenha o estímulo da produção e da injeção do leite. Né? A gente sabe hoje em dia que não tem mais aquela divisão, né, que tinha exatamente de leite anterior, leite posterior. Não existe mais esse conceito, né? Leite da frente, leite de trás. A gente fala isso a grosso modo para que era bem entender. confuso até, né? Eu sempre achei, né, uma confusão louca isso. Eram compartimentos secretos, né? A caixinha da frente, a caixinha de trás. Né? Mas aprendemos isso durante muito tempo, esse conceito do leite anterior hidratar mais, o leite posterior ser o leite mais gordinho. Enfim, na verdade, o leite ele modifica durante todo o processo daquela mamada. Né? Durante aquela mesma mamada, o leite ele vai mudando constantemente e vai mudando de acordo com as necessidades do bebê, de acordo com a idade do bebê. Né? Isso é muito comum. Então, o que eu faço para aumentar o leite, para poder garantir? Eu estou com pouco leite. Provavelmente, né, precisa de uma avaliação, lógico, do bebê, do ganho de peso do bebê, né, daquela mama, mas provavelmente é uma sensação de pouco leite. Quase nunca se concretiza realmente,
por um pouco leite, né? Efetivamente por pouco leite, né? Mas isso a gente vai avaliando. Então é importante ter essa avaliação do pediatra, ter esse contato para você saber preparar a mama, você conseguir preparar de fato ali a pega para fazer adequada. Hoje em dia não tem mais que você ficar sentado naquela cadeira de amamentação, amamentando. Você pode amamentar deitado, de Coisa lado. linda, né? É lindo, de qualquer jeito, praticamente. Da forma que sinta melhor você e o seu bebê, né? Que vocês consigam se sentir melhor. A amamentação ela tem que ser um momento de prazer. Se está sendo Sim, ruim, alguma coisa ali não está legal e tem que ser ajustado, tem que ser pelo menos avaliada, né? Isso eu acho que é o mais importante para a gente avaliar, para se manter uma alimentação e uma amamentação saudável até o sexto mês de vida. Isso é muito importante, né? Outra sim. coisa que as mães comentam muito, que eu acho que é legal a gente falar desses 1.100 dias, mas esses primeiros 6 meses de vida, é em relação à água. Né? Nós não precisamos, não há recomendação de dar água para bebês, nem que estejam em aleitamento materno e nem os que, por algum motivo, estejam em fórmula artificial. Né? As fórmulas estão aí, né? Elas, graças a Deus que elas estão aí, ajudam N famílias que, por algum motivo, não conseguiram fazer o aleitamento materno. Né? A gente sabe que o leite materno é o melhor alimento? Sim, é o melhor alimento. Deveria ser exclusivo até o sexto mês de vida? Sim. Mas por algum motivo que a gente não julga, de forma alguma, algumas famílias precisam da fórmula artificial. Eu precisei da fórmula artificial e quantas famílias mais precisam? E graças a Deus que elas existem, né? Então é importante a gente entender que esses bebês, independente se mamam seio ou se mamam fórmula, mamam mamadeira, eles não precisam da água, né? Ali já tem tudo que é o necessário para eles. Hoje em dia as fórmulas são muito completas. Então tem essa tendência a achar, se faz fórmula, pode fazer água. Né? Se faz Uhum. fórmula, por que eu não vou fazer água? Porque, na verdade, a composição da fórmula, ela já é calculada em todas as suas necessidades ali de suprir as necessidades hídricas e energéticas daquele bebê, né? E também a grande maioria, hoje, as fórmulas de primeira linha já conseguem suprir também muito bem a grande parte das vitaminas. As fórmulas de primeira linha todas têm o ômega 3, o ômega 6, que é super importante para o primeiro, né, pro primeiro período de vida, até os 2 anos no mínimo, mas idealmente para sempre, né, Gabi? Mas a gente falando do mínimo possível aí até os 2 anos, né? Mas pode E acrescentar com gotinha de vitamina D. não, não, sim, a vitamina D sim. Eu digo do DHA, do ARA, essas fórmulas de primeira linha tem, né? A Tem. vitamina D, ela é obrigatória até os 2 anos, né? Mas a gente preza agora que faça, começou, não para mais, né? É, E para aí sempre. também, a gente começa ainda nos primeiros 6 meses de vida, a suplementação, além da vitamina D, que a gente começa também a suplementação com ferro. Né? Antigamente começava a partir de 6 meses, era diferente para quem tomava fórmula, para quem tomava seio, porque tomava leite materno, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente começa para todos os bebês, a partir dos 3 meses de vida, o suplemento com ferro. Né? Uhum. Exceto se ele foi prematuro ou se ele foi baixo peso, que a gente começa antes ainda. A gente começa com 1 mês de vida. Né? E tem o conflito grande, muitos pediatras ainda não gostam de passar o ferro, porque constipa um pouquinho mais, as fezes endurecem um pouco, né? O bebê tem um pouquinho mais de desconforto, e aí junta com aquela fase ali, né, finalzinho da cólica, e as mães ficam mais tensas, mas a recomendação é que comece. Né? O ferro ele é importante para evitar essas anemias que os bebês fazem, sim, nesse começo da vida. E o ferro também até os 2 anos. Né? Depois disso, sim, a gente vai avaliar se é necessário continuar ou não, mas até os 2 anos a gente continua, né, fazendo o ferro e a vitamina D. E alguns Para a lugares, mamãe né, também. para a mamãe também. Para o bebê, a mamãe começou, não para mais, né? Na verdade, Vitamina D, é uma confusão. Na verdade, as mães ficam muito confusas, né? A gente passa de um período muito lindo, onde a gente é mega valorizado durante a gravidez, e aí o neném saiu, acabou um a monte mãe. de gente esquece da mãe, né? Essa dúvida existe, né? O que eu posso tomar, o que eu devo tomar? Eu comecei a tomar durante a gravidez, o que eu continuo? A orientação é que as mamães continuem todos os polivitamínicos que estiverem fazendo durante a gravidez, que elas mantenham no período da amamentação. Isso acontece de uma forma clínica muito grande. As mães ficam aí, um exemplo clássico, o cabelo. Quantas falam que o cabelo melhora na Na gravidez? gestação, lindo. E aí depois cai. É claro, sim, que tem para Vai as mamães cair. que tiveram cesárea, aí vai cair por conta da anestesia e tal. Mas o que acontece com a mulher é deficiência de vitamina. A mulher tá ali, Tava nem linda. sempre dá tempo de comer, era só ela, né? Ela se nutria bem, cuidava bem, dormia bem, tudo bem,
durante a gravidez e a hora que o neném nasce, a mulher praticamente não se cuida, né? Ela tá ali no momento de se doar realmente, mas a gente tem que entender que para o bebê ser bem cuidado, ele precisa ter uma cuidadora que esteja bem. Então é o momento da mulher também manter as suas vitaminas e continuar, que aí com certeza o cabelo vai ficar bom, tem que comer bem, tem que respirar uns minutinhos, sentar, comer, tomar um banho, buscar uma rede de apoio boa, né, para poder. Às vezes as mães têm, só que a gente passa por uma fase de grude tão grande com o neném que às vezes a gente recusa a rede de apoio que a gente tem porque a gente não quer desgrudar do nosso neném. E aí é um período que a gente precisa disso, né? A mamãe precisa se cuidar também. Então, as mamães que começaram lá atrás, né? A vitamina D, ômega 3, ácido fólico, mantenham tudo, com certeza. Porque aí vocês vão ver a diferença. E a Gabi falou agora super importante, né, da rede de apoio. Gente, é muito difícil. A gente sabe que esse primeiro período aí, o filho sempre vai te dar um trabalho, não tem jeito, né? Mas pode ser mais leve do que o que a gente está acostumado a achar que tem que ser, né? Você não precisa viver o bagaço da laranja. Eu vi alguém comentou que eu sou o bagaço. Você não precisa viver o bagaço da laranja, você não precisa não dormir, não se alimentar bem, não tomar um banho, né? Não tomar suas vitaminas. Né? É por isso, nossa, mas eu tava. Olha minhas fotos de grávida e olha o book gestante, né? Aquele book lindo, aquele cabelão gigante. Depois vê, tá só o pó da rabiola, o cabelo caindo. A Gabi falou sobre anestesia, sim, tem uma queda importante por causa da anestesia, nem é para todo mundo, mas pode acontecer. Agora, se você continua suplementando as vitaminas, né, você dá muito mais força para o que está ali de cabelo. Então, tem que ajudar o seu corpo também, né? Você não está dormindo bem, né, em geral. Né? Se estiver comigo, melhora bem aí, mas se não tiver, não está dormindo bem. Você já tem uma deficiência importante na sua imunidade, só pelo fato de não estar dormindo bem. Você não está se alimentando bem. Mais um pontinho aí que você está prejudicando na sua imunidade. E atividade física, eu não vou nem comentar. Né? Não vou nem comentar. Se você não está comendo, não está dormindo, quem dirá fazendo atividade física? O que você fez da vida? Perdeu os seus 3 pilares aí da imunidade. Né? Pelo menos os 3 principais. Aí tem vários outros, óbvio. Mas você perdeu os 3, que é se alimentar bem, fazer atividade física e dormir bem. E aí? O que você vai fazer, né? E aí, na verdade, aí entra também a parte da saúde mental, né? Eu acho que a gravidez, esses primeiros meses de vida aí do bebê são muito romantizados e muitas mulheres acabam se sentindo extremamente frustradas depois, né? E a gente tem que colocar o pezinho no chão de que é tudo lindo, realmente é um momento maravilhoso, mas é maravilhoso cada um dentro das suas realidades. A mulher que conseguiu amamentar, ótimo. A mulher que não conseguiu, existem estratégias boas, igual você falou. A mulher que consegue comer bem, ótimo. A mulher que não está conseguindo se cuidar, que ela busca alternativas. E uma das coisas que tem uma relação muito grande com depressão pós-parto, que é um suplemento que a gente fala aí sempre, além da vitamina D, que também tem relação com depressão pós-parto, é o ômega 3. É um suplemento que quase todas as mulheres param de tomar e existe uma relação enorme entre deficiência de DHA e depressão pós-parto. E aí essa ideia de estar romantizando todo esse momento e se sentindo frustrada porque a minha vida não é igual à vida que eu estou vendo nas redes sociais, tem um impacto muito negativo na vida dessas mães. E a gente tem que cuidar disso, até para aumentar a quantidade de leite. Não é ficar tomando canjica, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar de um monte de coisa e cuidar do filtro do que a gente está vendo e lendo, né? Do que está absorvendo do que a gente vê é muito importante para a gente cuidar da nossa saúde mental. Gabi, você tocou num ponto que eu gosto muito, muito de abordar, né? Vamos voltar já para os 1000 dias, meninas, mas é só para a gente não consegue, né, pular esses parênteses, né? Porque eu acho que é um todo, né? Os 1000 dias tem essa importância aí, mas tem outros pontos para a gente mexer aí também e abordar, que é importante essa parte que você comentou sobre a romantização da maternidade, né? É lindo de ver, é lindo de falar, é lindo de ler, é lindo para quem tem tempo e estabilidade emocional para colocar o bebê no sling e deixar ele sugando ali o tempo inteiro, fazendo sucção não nutritiva e acordando 5, 6, 7, 8, 10 vezes por noite.
Ok, para quem tá tudo bem isso, ok, sem problemas, né? Se isso te realiza como mãe, excelente. Mas para a grande maioria, ou pelo menos para todo mundo, né, que me acompanha e para todas as minhas alunas, essa não tem essa romantização, ela não existe, né? É um esforço muito grande. As minhas alunas, a grande maioria mesmo, trabalha fora, a grande maioria precisa estar bem no outro dia, né? Não vive igual algumas pessoas de outras linhas falam, né? Então, realmente, essa romantização de você viver com o bebê o tempo inteiro no seu colo, ou no sling, ou no Uhum. seu peito, ou embalando, o que é normal, porque é instinto, isso não é necessário passar por isso dessa forma, né? E achar que tá tudo normal. Senão você não está feliz com isso. Se você quer largar tudo na sua vida, colocar o bebê no sling, só no peito, e tá tudo bem para você, excelente. Mas se não tá tudo bem também. E a gente consegue ajudar nesses pontos, né? Porque não dá para romantizar e você ficar comparando. Por que que fulana consegue isso e eu não consigo, né? Isso Talvez faz muito mal para todo mundo, né? Para a família inteira. E uma coisa que eu vejo muito isso é na hora de tirar a amamentação também, né? As é, mulheres sofrem demais, porque a orientação é realmente manter a amamentação até os 2 anos, mas nem sempre manter a amamentação até os 2 anos é compatível com a saúde mental da mamãe. Às vezes o neném acaba sugando, não para de mamar à noite, o neném acaba criando um aconchego muito grande, não consegue separar da mãe, tem um sofrimento muito grande. Então, é importante a gente saber que até os 6 meses é essencial, o ideal é que não tenha mais nada além da amamentação, né? A partir uhum, daí é ideal acrescentar a comidinha está é, acrescentando leite. Depois de 1 ano, inverte um pouquinho. A gente mantém a é, amamentação, mas do primeiro ao segundo ano de vida, o importante são os nutrientes do alimento. é. Até 1 ano, né? O leite, Aham. tá, a Ele é comida o está alimento principal, né? acrescentando, a comida Eu, acrescenta o leite e é que eu depois converso, inverte. é que eu converso muito com as minhas mães, que elas mandam mensagens desesperadas, porque é assim, a curva, né? Eu acho que a Gabi não acompanha muito os bebês em introdução alimentar ainda, mas quem sabe ela vem um pouquinho mais aqui para o Meu nosso negócio é lado. com as mamães. Quem sabe, né? Mas a curva ele é muito clássica, né? O bebê ele começa a ter uma interação boa com o alimento, né? Ele começa a ter um interesse legal com o alimento, só que chega ali por volta dos 9 meses. Pode, quem tá aqui já fez introdução alimentar, pode ver se eu tô falando verdade, comenta aqui comigo. Geralmente, eles têm uma queda importante na aceitação do alimento. Eles começam a ter uma recusa alimentar transitória que acontece com frequência, né? E aí as mães surtam, entram em desespero, começam a apavorar, meu filho não está comendo. E eu sempre falo, quem é aluna minha que já passou por isso, já me perguntou sobre isso, a gente conversa muito sobre isso nos nossos encontros também, que é importante você avaliar que até o primeiro ano de vida, dos 6 meses até 1 ano de idade, o seu bebê, sim, já está em introdução alimentar, porém, o leite ainda é o alimento principal dele. Ainda é do leite que ele se sustenta, né? Em Uhum. grosso modo, digamos assim, ele precisa sempre ter uma introdução alimentar variada, oferta de alimentos, independente se ele está aceitando ou não, a variedade, a oferta dos alimentos de verdade, de comida de verdade, em todos os seus formatos, em todas as suas texturas, ela deve ser oferecida mesmo que o seu bebê pareça não querer, né? Ele está conhecendo os alimentos. Ele vai ter interesse Uhum. mais por um, mais por outro. Se não gostou de uma primeira vez, testa outro e outro e outro e outro e outro e outro e outros formatos, né? E outro jeitinho de apresentar esse alimento, mas não deixe, né, se levar por essa recusa alimentar, achando que ele vai passar fome e que ele não tem jeito ali, que ele não quer comer comida. Calma, ele vai se ajeitar e você também, né? Isso acho que é o mais importante da introdução alimentar e geralmente acontece por volta dos 9 meses. Acontece com Uhum. muita frequência. Mas é importante saber que o leite é o alimento principal até 1 ano. Essa relação só vai se inverter após 1 ano de vida. E não é assim, fez festinha de 1 ano, pá, o neném começa a comer comida e vai diminuir o leite. Né? Isso é uma transição. Né? Isso É. vai acontecendo naturalmente. E o que é importante a gente pensar, e as mães entenderem, muito, muito importante, que aí você começa a mudar um pouquinho a relação de fato do leite materno, da mamadeira também, mas a mamadeira fica mais fácil para as mães gerirem isso, né? Mas do leite materno, a gente começa a abordar um pouco diferente em relação ao sólido, em relação à alimentação sólida. Porque não sei se alguém Sim. já passou por aqui, ó. Ah, não, eu tô falando de desmame. Mas geralmente o que que você vê? O que que a gente vê nessa rotina? Os bebês acima de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8, 2 anos, ainda fazendo do leite o alimento principal. E aí sim, esses problemas provavelmente nutricionais e de anemia e outros problemas a mais
Porque nós precisamos do sólido. A partir de um ano de vida, o leite não é mais o suficiente, mesmo que seja leite materno. E a gente vê por aí pessoas que não são pediatras, que não são sequer médicos, pregando que se tem leite, se é leite materno, tá tudo bem. E não tá tudo bem, né, a partir de um ano. Ele é maravilhoso, ele deve ser mantido até os 2 anos, mas aí ele vira um complemento ao sólido, né? Sim. E não mais o alimento principal, igual ele era até um ano de idade. Isso é muito importante, porque senão a gente, né, o pessoal fica pregando aí que se tá mamando tá bom, tá mamando tá bom, e A a gente maioria pega dessas crianças paciente, são crianças seletivas depois, né? pois é, São e a gente pega crianças que paciente não. depois que saiu, desmamou e vai comer o quê? Não come nada. Não come comida. Uhum. Come o quê? Come as besteiras que são fáceis, que são muito palatáveis. Né? É fácil aceitar um danoninho, mas é mais difícil aceitar um pratinho ali, um arroz, um franguinho, um feijão, né? Fica muito mais difícil, falando do alimento básico, né, do brasileiro. Uhum. Enfim, a gente tem que ver essa abordagem aí desde o seu primeiro ano de vida, porque com toda certeza isso vai fazer diferença. E aí entra ainda, né? Estamos ainda dentro dos 1.000 dias, que vai até o segundo ano de vida. Né? Então, é importante entender que sim, ninguém precisa desmamar o bebê depois de um ano. Ninguém precisa desmamar o bebê com 2 anos, nem com 3, nem com 4. Se não for da sua vontade, se faz sentido para você e para sua família continuar essa amamentação, tá tudo bem, depois dos 3, 4 anos. Isso é de cada um. Né? Até os 2 anos, essa criança precisa de leite. E pronto. Uhum. Né? Se vai ser fórmula artificial, se vai ser o leite específico, se não vai poder ser uma fórmula e vai ser um leite de vaca, ok, a gente vai avaliando isso daí, mas essa criança precisa de leite. Ela precisa, né? Então, mas ela precisa do sólido. Ele vai passar a ser só um complemento, né, ao sólido. E isso é importante entender. Não é só mais leite materno, né, Gabi? Sim, aí a importância de lembrar nesse até completar 2 anos, né? Que é o sólido sem açúcar e com Sim, pouco é. sal, né? A gente pode usar e abusar de tempero, mas o importante aí é que a criança conheça, até é uma técnica que vem crescendo, que é o BLW, onde a criança Uhum. consegue conhecer a textura da comida, conhecer tudo, porque a criança, o açúcar, ele disfarça o sabor da comida. E aí, se você está ensinando a criança a comer uma fruta com açúcar, por exemplo, ela vai gostar do doce, não vai gostar do sabor da fruta. Com Então, o certeza. ideal é que a gente até o suco também, né? Uma É. orientaçãozinha que não é Nossa, para dar suco para as crianças, né? Água de coco, né? não, gente, ó, o que a gente mais pega é o suquinho. Ah, não, mas é com vamos fazer só uns pontos aqui, porque eu acho que o Instagram vai cair. Se cair, a gente volta mais 10 minutinhos, só para É. finalizar, que esse assunto é muito bom. Mas é importante, as pessoas acham que. Pode começar a introdução antes? Ele mostrou sinal de prontidão. Não mostrou, tá? Ele pode até ter mostrado um ou outro, mas é um conjunto de sinais de prontidão que a gente só se sente seguro a fazer a partir do 6º mês de vida. Então, introdução alimentar, gente, voltando um pouquinho, é a partir do 6º mês de vida. E isso não Não inclui é a suquinho partir com dos 4, 4 meses. né? Não é a partir dos 4 meses. Né? E não inclui suquinho de frutas. Ah, é Nem suquinho de água fruta de coco. natural. Eu espremi, foram 2 laranjas inteiras que eu espremi e dei para o bebê de 4 meses. Né? Quando você coloca um suco na alimentação, é melhor você dar muito mais, quando tiver introdução, a fruta in natura. Né? Você quer dar laranja? Uhum. Ok, você pode dar laranja na introdução alimentar. Né? Não é proibido dar laranja. Agora, não dá para você espremer 2, 3 laranjas e dar numa canequinha para o seu bebê achando que é a mesma coisa. Né? O aporte calórico é muito mais alto, né, Gabi? O estímulo à Uhum. produção da insulina é muito mais alto. Né? Muito. Você tá assim, Sem contar no paladar, né? A criança que sem acostuma tomar contar no água de paladar. coco, por exemplo, não vai recusar a água depois. Não tem Com como. certeza. Meu filho não toma água, só toma água de coco. Aí eu brinco, ele não foi no coqueiro e pegou, e ele não foi ao mercado e comprou. Então alguém trocou Exatamente. essa água por água de coco, né? As pessoas tendem a não respeitar a saciedade das crianças. E, gente, eles nascem regulados, né? Eles Sim, a nascem gente está regulados, a estragado. gente que desregula. Né? E vem as chantagens com introdução. E olha, eu sempre falo com as alunas, gente, introdução alimentar não é em frente à televisão. Pelo amor de Deus. Né? Porque a criança, às vezes, ela distrai ali e come melhor para você. Né? Melhor porque você acha que Mais deveria fácil, dar né? em quantidade. Né?